E agora? É porque a minha voz é muito forte, então, assim, tudo que eu não quero é atrapalhar os ouvidos de vocês essa manhã. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 7 ao versículo 12. Eu acho que pode baixar o som um pouquinho, que ele está dando um ecozinho aqui. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado porque é um privilégio. É um privilégio a gente poder fazer e é um privilégio a gente ter o Espírito Santo agindo em nós para nos iluminar, para que a Tua Palavra seja compreendida por nós. E nesse momento, Deus, clamamos que o Teu Santo Espírito se faça presente aqui, sendo comigo na transmissão dessa mensagem, sendo com os meus irmãos aqui que vão ouvi-la, para que aquilo que vem do Senhor fique fixado nos nossos corações para a Tua honra e para a Tua glória. E que aquilo que seja procedente de iluminação humana, que caia no esquecimento, Deus, em o nome de Jesus. Porque nós queremos aprender do Senhor com a Tua Palavra e que isso tenha sentido prático, tenha link prático, Senhor, no nosso dia a dia para a Tua honra e para a Tua glória. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quantas e quem são as maiores celebridades do mundo? Já parou para pensar sobre as celebridades? É uma pergunta assim meio difícil de responder, né? Eu falar assim quem são, tal, mas com certeza a gente conseguiria fazer uma lista, né? Cada um aí naquelas que a gente acompanha. Que querendo ou não, a gente acompanha alguma celebridade em maior ou menor medida, né? A gente tem celebridades aí do mundo artístico, né? Você tem atores, né, famosos, aí teve o Oscar aí, então lá estava cheio de celebridades. Você tem as celebridades do esporte, que no meu caso eu acompanho mais, né, gente do futebol. Quem não conhece Neymar, quem não conhece Messi, quem não conhece Cristiano Ronaldo, né? Você tem as celebridades das bandas, né, cantores. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar em Beatles, né, quem nunca ouviu falar, por exemplo, num Frank Sinatra, né? Estou citando alguns exemplos aqui. Tem os profissionais, por exemplo, tem gente aqui que não é arquiteto, mas eu creio que quem mora em Brasília e quem é brasileiro sabe quem é Oscar Niemeyer, né? Você pode não acompanhar a arquitetura, mas a gente sabe quem é Oscar Niemeyer, né? Você tem da parte profissional, você tem as questões dos políticos, né? Você vê na história quantos e quantos políticos tiveram aí atuações decisivas, né? Você pode não gostar ou não de determinado político, mas é inegável que algumas figuras se tornaram celebridades. Assim, você tem Winston Churchill, né? Benjamin Franklin, Thomas Edison, né? Então, assim, são pessoas que foram decisivas em momentos da história. Você tem homens de negócios, né? Vocês lembram de Steve Jobs? Virou uma celebridade, né? Mesmo ele sendo dono da Apple, então ele tinha esse quê aí de celebridade.
Por que eu estou trazendo essa ilustração de celebridades? Porque uma pessoa que é famosa, ela tem muitos seguidores. E, geralmente, esses seguidores eles estão dispostos a fazer muita coisa para seguir essa pessoa admirada, ou até idolatrada. Tem seguidor que idolatra a celebridade. Então, eis a razão dos esquemas de segurança. Então, você vai ver aí, quando tem um show, alguma coisa assim nesse sentido, o artista passa a ter um esquema de segurança montado para que a integridade física dele seja preservada. E é interessante que um famoso ele se torna uma celebridade quando a sua fama, a sua reputação, ela alcança vários lugares. E no texto que a gente leu, vemos alguém que, nos dias de hoje, seria considerado por muitos uma celebridade: Jesus Cristo. O que acontece? Jesus Cristo ele escolheu a Galileia para iniciar seu ministério terreno. E mesmo tendo assim os judeus como maioria, a região da Galileia, essa região contava com uma grande população de gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus. E aí, por conta dessa característica da Galileia, de ter muito gentil ali, por conta da sua posição geográfica, se você vê no mapa de Israel, na sua Bíblia provavelmente tem um mapa de Israel, você vai ver que a Galileia está um pouco ao norte, está mais ao norte, ela é perto do mar Mediterrâneo, por conta dessa posição geográfica que favorecia as rotas comerciais e por causa do comércio que era praticado ali, então era uma região que tinha confluência de muita gente, de todo tipo de gente. Então, por conta disso, a Galileia ela tinha uma sociedade muito influenciada pela cultura helênica, que era uma cultura fortemente influenciada pelo paganismo. E foi nesse contexto, bem mesclado, bem plural, bem diverso, que Jesus Cristo, ao anunciar o reino de Deus aos galileus, ele passou a ser seguido por muita gente. Algo que eu e você também fazemos. Ou não? Eu imagino que se eu perguntar aqui quem é seguidor de Jesus, eu acho que a maioria aqui, esmagadora, vai levantar a mão e dizer: eu sou seguidor de Jesus. Então, diante disso, eu quero convidar você a refletir comigo sobre a seguinte pergunta: por que seguimos a Jesus? Por que seguimos a Jesus? E aí eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe o raciocínio. E esse texto aí ele já nos oferece uma primeira resposta. Eu vou falando, você acompanha aí do versículo 7 ao versículo 10. E a primeira resposta é: por que seguimos a Jesus? É porque Ele pode resolver os meus problemas. Olha que interessante, a multidão que seguia Jesus era composta por pessoas de vários lugares. O texto aí ele vai falar da Galileia, que era a região onde Jesus estava. Ele vai falar de Jerusalém, que é a capital de Israel. Vai falar da Judéia, que é a região onde Jerusalém estava. Vai falar da Idumeia, que é uma região ao sul da Judéia. Vai falar aí de Tiro e Sidom, que é ao norte, na Fenícia, perto onde é o atual Líbano, ao norte, próximo ao mar Mediterrâneo. E vai falar aí de Dalém do Jordão, que é ao oeste do Rio Jordão, na atual Jordânia. O que acontece? Quando a gente vê esse tanto de gente vindo de tantos lugares seguindo a Jesus, a gente está vendo uma multidão em movimentação. E o que acontece aí? A Galileia, onde Jesus estava atuando, ela acaba se tornando um lugar de peregrinação. As pessoas saem de vários lugares para estarem ali. E na prática isso significa o quê? Significa que a Galileia estava rivalizando com Jerusalém como um lugar de peregrinação. E a gente não pode esquecer que Jerusalém era o centro religioso de Israel. Então, o judeu tinha que peregrinar para Jerusalém para poder fazer o seu culto anual. E o que está acontecendo com a Galileia? Está atraindo gente, as pessoas estão indo para lá, e isso está sendo, de certa forma, uma rivalidade religiosa, vamos colocar dessa forma. É isso que está acontecendo. A Galileia começou a atrair muita gente por causa de Jesus. E o texto mostra aí o quê? Uma multidão que comprimia Jesus, que apertava Jesus. O texto fala sobre isso. E aí a situação que a gente está vendo aí é uma situação caótica.
Por quê? Porque ele teve que entrar num barco, se afastar da praia e recomendar para os seus discípulos, olha, mantenha esse esquema de segurança aí de prontidão, porque a gente precisa preservar a integridade física das pessoas aqui. É mais ou menos isso que Jesus fez. É um esquema de segurança justamente para preservar a integridade física, porque não tinha condição dele ficar ali. Todo mundo apertando ele na praia. Então ele entra no barco e se afasta um pouco, porque a situação era caótica. E por que ela era caótica? Porque Jesus tinha curado muita gente ali na Galileia. E a fama de Jesus era tão grande, como diz o texto aí, que todos os que padeciam de qualquer enfermidade fazia de tudo para tocar nele. Imagina, um por cima do outro tentando alcançar, eu preciso tocar em Jesus, eu preciso tocar nele. Era isso que estava acontecendo. Tenta vislumbrar isso na sua mente. Tenta imaginar o caos que estava acontecendo ali. E aí eu chamo a atenção de vocês a respeito dessa enfermidade. A palavra enfermidade aí, no grego, a palavra carrega as ideias de aflição, carrega a ideia de flagelo. Para quem não sabe, flagelo também é um tipo de chicote utilizado para o castigo físico. Então, quando você vê aí o texto falando de pessoas que padeciam de enfermidades, era algo que trazia muito sofrimento. Muito sofrimento. Pensa nisso, porque as pessoas doentes que iam ter com Jesus, elas iam movidas por algum tipo de esperança. Elas iam ter com Jesus movidas pelo desejo de resolverem os seus piores problemas. Elas iam ter com Jesus movidas pela possibilidade de terem suas vidas transformadas. Imagine você, imagine nós aqui, cada um de nós, se a gente tivesse com algum problema complexo, de difícil solução, o que a gente ia fazer? A gente ia buscar um especialista. E a gente não ia medir esforço para isso. Eu tenho um problema complexo, eu preciso resolver, então vou fazer o que está no meu alcance. Não vou medir esforço para que eu chegue num especialista que possa me dar uma solução, que possa, pelo menos, me dar uma luz, que, pelo menos, possa me dar uma orientação, que possa me ajudar a resolver o problema. Eu e você somos assim. É ou não é? Até coisas mais simples a gente vai procurar alguém que resolve. Vai procurar alguém que vai nos trazer segurança na hora de resolver um problema. Quem nunca já chegou num amigo e falou assim, você tem um mecânico aí para me indicar? Ah, você tem uma costureira para me indicar? Isso para os problemas mais corriqueiros. Imagina para os problemas mais complexos. Eu não tenho dúvida que se eu e você estivéssemos ali na Galileia da época de Jesus, e se a gente estivesse com alguma doença incurável, sem dúvidas, eu e você procuraríamos Jesus. Sem dúvida. Por quê? Porque Jesus era visto como alguém que curava. Era alguém que poderia resolver o meu problema. E os que seguiam Jesus faziam o quê? Eles se esforçavam para isso. Nós não estamos falando de uma pessoa que era seguida por tantos que era da região só. Tinha gente que veio de longe para estar com Jesus. Então tinha esforço aí. Porque Jesus representava a esperança, representava a possibilidade de mudança, possibilidade de transformação. E aqui, a multidão, ela nos ensina uma importante lição. Diante dos problemas, a gente deve recorrer a quem realmente pode nos ajudar. E quem realmente pode nos ajudar? Jesus. Até aí tudo bem? Primeiro ponto? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Então vamos ao segundo ponto. E aí a gente vai extrair do texto uma segunda resposta. Por que seguimos a Jesus? Porque Ele é o Filho de Deus.
E aí eu quero que você acompanhe comigo aí o raciocínio dos versículos 11 e 12. Olha o que acontece nesse trecho aí. Os que estavam possessos por espíritos imundos, quando viam a Jesus, se prostravam diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. E aí, sobre esse relato aí sobre os demônios, eu preciso abrir um parênteses aqui e fazer algumas considerações. E eu peço que você acompanhe o raciocínio comigo e abra aí a sua Bíblia nos textos que a gente vai colocar aqui. E a primeira consideração que eu quero trazer aos irmãos é que, assim, os espíritos imundos, eles não são exemplos para nós. Mesmo ele tendo falado aí que Jesus é o Filho de Deus, eles não são exemplos. Não são exemplos para a nossa vida. Porque o que está acontecendo aí? Na realidade, eles viam Jesus como uma ameaça aos seus intentos malignos. Porque os espíritos imundos queriam se apossar da vida das pessoas e controlá-las, né? Mantê-las sob a escravidão do diabo. Era esse o objetivo dos espíritos imundos ali. E eles viam Jesus como uma ameaça. E a gente sabe, e isso fica claro para nós no texto, e em outros textos também, que Jesus ele tinha toda a autoridade sobre o diabo e sobre os seus liderados, todos os seus demônios. Ele tinha e tem autoridade. Abra comigo aí a Bíblia em Marcos, capítulo 1. Vamos dar uma passeada aí na Bíblia para a gente ver esses detalhes aí. Marcos, capítulo 1, versículo 23 e versículo 24. Olha o que acontece aí. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ele não está fazendo uma confissão, não está fazendo um reconhecimento. Ele está deixando claro que Jesus era uma ameaça para o intento maligno. Você vê aí o demônio apossando uma pessoa, se sentindo ameaçado pela presença de Jesus, pela autoridade de Jesus. Olha outro texto, Marcos, capítulo 5, versículo 7. Esse texto é muito conhecido. É o endemoniado Gerazeno, ou Gadareno, né? No versículo 7, a gente vê assim, Marcos 5, 7. Exclamando com alta voz, ele disse, né? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O demônio, o diabo ali, né, que tinha apossado a vida desse camarada aqui, ele se sentia ameaçado por Jesus. Então, quando a gente vê no texto aqui, ele fala dos demônios, as pessoas possessas de espírito imundo dizendo que Jesus é o Filho de Deus, isso não é uma confissão de reconhecimento. Isso aí é um reconhecimento, sim, da autoridade, mas não é porque eles enxergavam essa autoridade em Jesus, eles se sentiam ameaçados por Jesus, porque Jesus, por ter autoridade sobre eles, ia atrapalhar os intentos malignos do diabo ali. Isso precisa ficar claro para nós. E mais claro ainda precisa ficar é que o demônio, os espíritos imundos aqui, eles não são exemplos para nós, de maneira alguma. Continuando. Quando você vê aí no texto, você vai ver Jesus repreendendo os espíritos imundos para que eles não fizessem propaganda e divulgação. Não é isso? Não é isso que Jesus está dizendo a eles? O que está acontecendo aí? Jesus está deixando claro que os espíritos imundos não servem e nunca servirão como seus arautos e como arautos do reino de Deus. Não é espírito imundo que tem que anunciar quem é Jesus. Jesus ele rejeitou esse testemunho dos espíritos imundos. São as obras de Jesus, as palavras de Jesus que vão revelar a identidade dele aos seus discípulos. E isso pelo agir do Espírito Santo, não é porque um espírito imundo está falando. Através da vida de uma pessoa que ele tomou posse, que ele se apossou.
Acompanhe comigo aí, Marcos 1, 25, para a gente ver isso aí. Marcos 1, 25. Mas Jesus repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Marcos 1, versículo 34. Você vai ver Jesus lá escrito assim, registrado assim. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E lá, Marcos capítulo 3, versículo 12, que é o texto que a gente leu. Você vai deixar claro aí que Jesus está dizendo para os espíritos imundos, fiquem calados. Não é vocês que vão dar testemunho de mim. Não é vocês que vão dar testemunho de mim. Jesus rejeitou esse tipo de testemunho. Outra coisa que a gente pode falar sobre esse relato aí, que ao repreender os espíritos imundos, Jesus ele poderia reduzir as possibilidades de atrelarem o seu nome ao diabo. O texto não fala isso, mas a gente pode imaginar que uma das razões de Jesus falar sobre isso, né, de repreender os demônios, tinha essa base. Até porque, quando você vai a Marcos 3, de 20 a 30, você não precisa abrir, mas depois você pode consultar, você vai ver aí os escribas e os fariseus atrelando Jesus ao diabo. E quando Jesus fala assim, ó, fica calado para eles, de certa forma ele está reduzindo, minimizando essa possibilidade de fazer essa junção. Porque o nome de Jesus não tem nada a ver com o diabo. Nada. Não tem que ficar linkado. Isso é uma possibilidade, não está no texto, mas pelos outros textos a gente pode enxergar também como uma razão de Jesus ter feito isso. E uma outra questão sobre isso é que Jesus ele tinha que cumprir as etapas programadas da sua missão, que ia culminar na cruz e na sua ressurreição. Estou falando do ministério terreno de Jesus. Ainda não era o momento de Jesus ser divulgado e proclamado como Filho de Deus. E não era a hora e o momento dele ser proclamado como Filho de Deus pelos arautos corretos, não esses arautos aí que não têm valor. Jesus ainda iria comissionar os que fariam isso. Então a gente precisa entender essas 4 coisas que eu coloquei aqui e fechar o parênteses para a gente, quando olhar esse relato aqui a respeito dos espíritos imundos, a gente não achar que eles estão fazendo alguma coisa boa, porque eles não estão. Ok? Aí eu fecho o parênteses e aí a gente vai pensar um pouquinho sobre a resposta. Por que seguimos a Jesus? E a resposta que a gente está extraindo aqui é porque ele é o Filho de Deus. Então vamos pensar então um pouquinho mais amplo, além do texto. Quando Marcos ele escreveu esse evangelho, o que já tinha acontecido? Esse evangelho ele foi escrito lá entre 60 e 70 anos depois de Cristo, né, descer. No ano 60, entre 60 e 70. Jesus ele já tinha morrido na cruz. Jesus ele já tinha ressuscitado. Jesus ele já tinha subido ao céu com a promessa de volta. O Espírito Santo já tinha sido derramado sobre a igreja, habilitando-a e capacitando-a a testemunhar de Jesus. Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele sabe disso. E ele queria que o seu leitor também soubesse disso. Disso o quê? De que Jesus era o Filho de Deus. Se você abrir aí o primeiro versículo de Marcos, o que diz aí? Abre aí o primeiro versículo de Marcos. Marcos 1:1. É o evangelho de quem? De Jesus Cristo. E como é que Marcos apresenta Jesus Cristo aí? O Filho de Deus. Então, o leitor começou a ler o evangelho, ele já sabe que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. E é assim que Marcos está apresentando. Então, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele tem isso em mente e ele quer que o leitor saiba disso, que Jesus é o Filho de Deus. E assim como Marcos, eu e você também sabemos que Jesus é o Filho de Deus e que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. A gente já sabe disso. E é por essa razão que a gente percebe que a multidão foi até Jesus sem saber ou sem cogitar que Jesus era o Filho de Deus.
Na prática, a multidão demonstrou a sua incredulidade, não reconhecendo quem era Jesus. A multidão foi até Jesus, mas não quis saber de quem se tratava. Pensa comigo, não é muito estranho ninguém perguntar o porquê de tantas curas e tantos milagres? Por que esse cara cura tanta gente? Por que esse cara faz tantos milagres? Ninguém perguntou, ninguém cogitou isso. Ninguém teve essa curiosidade. O texto não traz esse relato para nós. É óbvio que algumas pessoas poderiam ter essa curiosidade no seu coração, no seu íntimo, mas isso não era algo propagado, porque se fosse, o evangelista tinha colocado aqui, ele não o colocou. Isso me faz lembrar uma história que aconteceu lá em 2012. Em 2012, a Pepsi, aquela marca de refrigerante, lançou uma série de propagandas nos Estados Unidos. E o que eles fizeram? Eles pegaram um jogador profissional de basquete, da NBA, a principal liga de basquete do mundo, e o disfarçou como um senhor idoso. Então pegaram um jogador de basquete profissional, fantasiaram ele como um homem idoso. E aí esse homem idoso vai numa quadra em New Jersey para jogar basquete com as outras pessoas. Esse idoso era chamado de Uncle Drill. Desculpe aí o meu inglês, eu não sou bom nisso. Mas trazendo aí a tradução, o tio Drill. Então a Pepsi pegou o jogador profissional, disfarçou ele de idoso e ele foi jogar basquete de rua nos Estados Unidos. A gente sabe aqui que o basquete nos Estados Unidos é igual ao nosso futebol, né? Então você tem gente boa espalhada aí para tudo quanto é canto, né? Gente que joga bem futebol aí nas quadras de rua, e no basquete é a mesma coisa. E o que acontece quando o tio Drill chega lá? Ele vira alvo de piada. Claro. O pessoal falando, esse velho aí vai jogar? Ah, não dá conta. Esse era o sentimento das pessoas que estavam ali. E aí, num determinado momento, um camarada lá machuca, e aí o tio Drill tem a oportunidade de entrar na quadra. E no começo ele cometeu vários erros. Aí todo mundo, aí, tá vendo? Foram deixar o cara jogar, o cara não dá conta, o cara não manja. Só que num determinado momento, a partir de um determinado momento de jogo, o camarada começou a jogar pra caramba. O tio Drill começou a demonstrar habilidade, começou a acertar tudo quanto é tipo de arremesso, a fazer bandeja, a dar enterrada, né, como diriam os americanos, né, it's showtime. Ele realmente ali arrebentou nas quadras. E o pessoal ficou impressionado com aquilo. Naquela tarde, da tarde da propaganda, aquele que havia sido rejeitado, motivo de piada, motivo de chacota, se tornou o melhor jogador. E as pessoas estavam tão anestesiadas com o show do Uncle Drill que sequer cogitaram que ele poderia ser uma outra pessoa. Eles estavam ali mais gostando do que viam, do entretenimento. Olha que esse cara joga pra caramba, olha não sei o quê. Mas ninguém cogitou. Será que ele é exatamente essa pessoa aí que está mostrando? Ele não seria outra pessoa? Ninguém cogitou, ninguém pensou, ninguém desconfiou. E de um jeito muito parecido, a multidão que seguia Jesus, ela não cogitou, não pensou e não desconfiou que Jesus pudesse ser o Filho de Deus, o Messias prometido. Em essência, a multidão fazia o quê? Ela se esforçava para seguir Jesus, porque isso lhe traria o benefício desejado. E aí, nesse aspecto, a multidão deixa de ser um exemplo para nós. Elas iam até Jesus em busca do seu benefício. Beleza? Até aí tudo bem? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? E aí a gente passa para o próximo ponto. E o próximo ponto, na realidade, ele é a junção dos dois pontos anteriores. Os dois pontos anteriores se transformam num único ponto,
Porque Jesus, ele só pode resolver os meus problemas porque ele é Filho de Deus. Muitas pessoas, elas se pautam pelos seus próprios interesses. Tem muita gente que vive assim. No mundo isso é muito comum. E dentro do contexto de uma igreja também. Tem muita gente que vive no contexto de igreja que só quer saber dos seus interesses. Eu não estou falando aqui nada que nos surpreenda, mas deveria nos surpreender, né? Porque deveria ser raro, mas na realidade é algo comum. A gente vê pessoas em igreja que agem pelos seus próprios interesses. E fazem isso sob o discurso de estarem seguindo a Jesus. Olha só. E o que acontece na prática? Você vê essas pessoas vivendo um cristianismo focado em barganhas, um cristianismo focado na invenção de mérito, na exigência de recompensas. Ah, eu posso, eu tenho meu mérito. Ah, se eu fizer isso, eu vou ganhar isso de Deus. Na prática, vive um cristianismo que menospreza a vida e a obra de Jesus Cristo. Porque vive um cristianismo que não pode ser chamado de cristianismo, é um falso cristianismo. Pessoas que vivem dessa forma. Porque Jesus, quando se fez homem, ele se fez homem para quê? Para resolver, para equacionar o nosso maior problema. E pela vida e pela obra de Jesus, ele providenciou a cura para a nossa pior doença. E qual seria o nosso maior problema e a nossa pior doença? É o pecado. É o pecado. Quando a gente olha o pecado sob o aspecto espiritual, o pecado ele funciona como uma doença degenerativa das nossas mentes e dos nossos corações. Quando a gente olha o pecado pelo aspecto biológico, a gente vê que o pecado tem a morte. E quando eu falo morte, a gente pode também incluir aí todos os tipos de falência, falhas e doenças do corpo humano. O pecado tem a morte como uma de suas mais danosas consequências. A Bíblia nos ensina, né, que é o salário do pecado. É a morte, tem a ver com a degradação do nosso corpo. Isso é consequência do pecado. E aí, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê que em Jesus a gente foi habilitado e capacitado a lutar contra o pecado. Em Jesus, a gente tem a certeza de que essa luta vai chegar ao fim. Em Jesus, a gente tem a certeza, a convicção de que sairemos vitoriosos dessa luta. E em Jesus, a gente vai viver eternamente sem nenhum resquício do pecado. E aí, quando a gente olha para a obra de Jesus, vê o que Jesus fez por nós, a gente entende que nós estamos num processo contínuo de cura e de transformação, que é operado em nós pelo Espírito Santo. A gente vive uma nova vida que um dia estará plenamente e eternamente estabelecida em nós com a volta de Jesus. E o mérito é de quem? O mérito é todo de Jesus. Todo. Todo dele. Nós não temos mérito. A gente foi recompensado, ele nos recompensou, mas a gente merecia? Não. A gente não merecia nada. Porque Jesus, pelo que ele fez na cruz, pela vida e pela obra dele, ele manifestou a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor para conosco. O falso cristianismo, que eu falei anteriormente, não pode ter vez na nossa vida. Porque o mérito é todo do Senhor. Todo. A recompensa a gente já teve. Porque ele resolveu os nossos problemas relacionados ao pecado de maneira eterna, plena. E é óbvio que quando a gente sabe disso e quando a gente tem isso compreende isso, aí a gente tem algumas implicações na nossa vida. E com elas em mente, a gente pode compreender como essa mensagem, como esse estudo
como esse texto ele vai se aplicar ao nosso coração. E eu queria que você estivesse atento a isso, porque importa é a gente saber como esse texto se aplica a nós. E a primeira aplicação que eu quero trazer aos irmãos é a seguinte: se Jesus já resolveu, já equacionou o problema do nosso pecado, eu e você já temos, nesse fato, o porquê de segui-lo. Olha que interessante, vamos pensar sobre isso. Nós não precisamos de nenhuma outra razão para seguir Jesus. Nenhuma outra razão. Cai por terra essa história do cristianismo interesseiro. Ele já fez tudo. É motivo suficiente para a gente segui-lo. Porque a gente deve viver em resposta ao que Cristo fez por nós na cruz, pela sua vida e pela sua obra. E essa resposta ela tem que ser como? Ela tem que ser grata, ela tem que ser obediente e santa. Como funciona isso na prática? Eu obedeço ao Senhor e me santifico nele, em gratidão ao que Ele fez por mim. É assim. A nossa vida é uma resposta ao que o Senhor fez por nós. Não é um lugar para a gente... Não é o nosso interesse que conta. Não é o que a gente quer. Não é, eu espero receber isso do Senhor. Isso é conversa fiada. O ponto, o cerne, é que eu vivo, você vive, nós devemos viver em resposta ao que o Senhor já fez por nós. E as nossas intenções e as nossas motivações, elas vão mostrar se vivemos ou não sob essa lógica. E aí ficam as perguntas que cada um deve fazer a si mesmo. Perguntas que eu e você devemos fazer em nosso íntimo. Como estão as nossas orações, as nossas petições? O que a gente está pedindo para Deus? O que a gente está pedindo para Deus? Tem um texto que mexe muito comigo, que é João 15:7. Lá diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, tudo o que vocês pedirem, isso vai ser feito. É mais ou menos assim, né, a mensagem lá. E esse texto sempre mexeu comigo, porque assim, se a palavra de Deus permanece em mim e eu permaneço na palavra, que tipo de pedido eu vou fazer para Deus? Eu vou pedir qualquer coisa mesmo? Porque muitas vezes a gente só pensa no final, né? Tudo o que pedir vai ser feito. E a coisa não é bem assim. A gente tem um parâmetro. E o parâmetro é Jesus. Não é o nosso interesse. Não é o que a gente quer, não é os nossos desejos, não é as nossas motivações. É interessante, outra coisa que a gente pode perguntar: quais são os nossos reais e verdadeiros interesses ditos espirituais? Qual é o interesse que eu e você temos? Interesse espiritual? Qual seria? O que a gente tem aí como interesse espiritual? Será que eu quero me fortalecer mais no Senhor, ter mais intimidade com o Senhor? Será que eu quero ter uma vida de piedade mais intensa? Muitas vezes essas coisas estão nos nossos contextos, mais da boca para fora, não algo realmente que a gente quer. Muitas vezes a gente verbaliza, mas nem sempre a gente quer isso de fato e de verdade. E aqui eu não estou falando nada para ninguém aqui, isso é de maneira geral, a gente observa isso. Isso acontece, a própria palavra de Deus fala que essas coisas vão acontecer no nosso meio. Então a gente precisa estar atento a isso. E outra, que talvez eu acho que é uma das reflexões que a gente pouco faz, se a gente de fato compreende o poder destrutivo e o potencial, né, destrutivo do pecado nas nossas vidas. Ok, nós somos salvos, nós fomos lavados e remidos por Jesus Cristo, mas o pecado ainda atua nas nossas vidas. E é interessante que lá em Gálatas fala da luta, né, da carne contra o sangue, fala lá da luta
que a gente trava no nosso íntimo, porque a nossa carne deseja fazer um monte de coisa que não é para a gente fazer, e muitas vezes a gente dá vazão a isso e faz. E aí, quando a gente faz, dá vazão a isso e está vivendo dessa forma, a gente está vivendo de um jeito diferente do jeito que Cristo propôs para a gente viver. E muitas vezes a gente, como cristão, já falamos isso lá na sala de parábolas, a gente acaba administrando pecados. Eu tenho o meu pecado aqui, eu administro ele. Isso é uma tremenda de uma bobagem, num aspecto de que é um erro. A gente não administra pecado, não. Se a gente conseguisse administrar pecado, Jesus não tinha vindo para resolver esse problema para nós. A gente não pode esquecer que o pecado foi o problema que separou o homem de Deus. Então, o pecado não é algo que a gente tem que ficar administrando, nós temos que correr dele, temos que fugir dele. A gente não pode dar vazão para isso nas nossas vidas. E muitas vezes a gente faz, a gente deixa o pecado tomar conta da nossa vida. E aqui eu falo, gente, porque eu tenho as minhas lutas também. E eu creio que cada um aqui tem as suas lutas. Existem questões que são muito complexas para nós e muitas vezes a gente não dá conta, a gente está com um problema para resolver, mas a primeira coisa a gente tem que encarar isso e querer resolver isso no Senhor. Então você, no seu íntimo, a primeira reflexão que a gente tem que fazer sobre essa questão é reconhecer que o pecado é perigosíssimo para nós. A gente não pode brincar. Não podemos brincar. A gente muitas vezes acha que a gente consegue administrar, a gente não consegue. A gente não consegue. Então, a gente precisa enxergar na nossa vida que Cristo já resolveu, já equacionou esse problema para nós. Então, a gente tem que viver em resposta grata, santa e obediente ao que Ele fez. E o outro ponto, para a gente poder aplicar, é o seguinte, por Jesus ser o Filho de Deus, é a Ele que devemos recorrer. É interessante que a multidão não estava errada, ela recorreu a quem resolvia, mas o problema ali era motivacional, era o porquê o pessoal estava indo atrás de Jesus. Então a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus, então é a Ele que nós vamos recorrer. Por quê? Pensa comigo, Jesus ele realizou curas e milagres, então fica claro, Ele pode fazer qualquer coisa que é humanamente impossível. Ele pode. Ele tem poder para isso. Vamos além. Ele é quem pode nos ajudar com a problemática das nossas vidas. Ele não veio salvar a gente do pecado? Resolver, equacionar esse problema pela sua vida e pela sua obra? Pela ação do Espírito Santo em nós? Ele enviou o Espírito Santo para quê? Para nos auxiliar, para nos consolar diante das questões problemáticas da nossa vida. E Ele disse lá no final de Mateus que estaria conosco todos os dias. Ele tem cuidado de nós. Você vai ver isso lá em 1 Pedro 5, 7. E é a Ele que devemos levar as nossas petições. A palavra do Senhor fala isso. É para levar para Jesus, ao Senhor, as nossas petições. Você vai ver isso lá em Filipenses 4, de 4 a 7. E tem mais. E se alguma petição nossa não for atendida, que pode acontecer, a gente sabe que Deus tem um propósito nisso, e a gente sabe também que se a gente tiver uma aprovação, a nossa fé vai ser fortalecida. É isso que está dizendo lá em Tiago 1, de 2 a 4. E por Ele, Jesus Cristo, ter sido o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, igual lá diz em João 10, a gente já recebeu e continuamos a receber dele infinitamente mais do que precisamos ou merecemos. Tem uma música do Resgate, que ela tem um trecho que é muito interessante. A música fala assim, que ele vai se lembrar, né? Eu vou me lembrar de não me esquecer que o que me faltar, Deus já me deu.
tem a linguagem poética, mas o que ele está dizendo aqui? Não falta nada para ele. Eu sinto falta disso. Se você olha para se você olha para o que Cristo fez na cruz, não falta nada. Não falta nada para a gente. Porque quando a gente menospreza o que Cristo fez na cruz, na realidade nós estamos dando vazão aos nossos interesses, a nossa vazão pecaminosa, dando vazão à nossa natureza pecaminosa. E isso não pode ter sentido para nós. Não pode. Então nós já recebemos e continuamos a receber muito mais do que a gente precisa e do que a gente merece. E isso aí eu falo não pela ótica de Deus, eu falo também pela nossa ótica. Porque está claro, Deus sabe o que a gente precisa, Ele nos sustenta, nos guarda. Mas a gente sempre tem a tendência de querer achar que a gente precisa de algo que Deus não nos deu. E tem um porquê. A gente tem que confiar nele. Não tem sentido a gente querer colocar outra coisa na mesa. Nós já recebemos muito mais do que merecemos e precisamos. Olha só. Todo dia. E como já foi dito antes, diante dos problemas a gente deve recorrer a quem pode nos ajudar, Jesus Cristo. E a gente tem que fazer isso sempre. Antes mesmo da gente tentar fazer algo com as nossas próprias mãos. E aqui fica um desafio para todos nós. A gente tem a tendência de querer resolver as coisas pelas nossas próprias mãos. Claro, a gente tem que usar o que é ordinário para também resolver. Você tem um problema de saúde, você vai ao médico. Você tem um problema no seu carro, você vai no mecânico. Você tem um problema no serviço, você vai tentar resolver. Mas muitas vezes a gente só faz na esfera do que a gente consegue resolver. Muitas vezes a gente não coloca isso diante de Deus. Na maioria das vezes a gente vai procurar Deus quando o assunto já desandou na nossa visão. E se Ele cuida de nós, a gente tem que colocar tudo relacionado à nossa vida na mão dEle. O tempo todo, sempre. É assim que a gente tem que viver. Então, você tem alguma questão, por mais que você ache que ela não seja tão relevante, coloque isso diante do Senhor. Ela é relevante. Ela faz parte da tua vida e você vive com Cristo. Vive junto. Na realidade, é Cristo vivendo em nós. Então, ela é relevante, sim. A gente tem que colocar ela diante do Senhor. Pode procurar o ordinário? Deve, mas coloque isso diante do Senhor. Vá ao médico, mas também ore. Vai resolver tal questão? Coloque isso diante do Senhor. Não tenta resolver apenas com as suas próprias mãos. Geralmente, quando isso está no nosso coração fazer, geralmente não dá certo. Deus tem que ser acionado, porque é isso que Ele nos ensina, é isso que Ele nos ordena na palavra dEle. Leve isso diante do Senhor, as nossas causas. E, para concluir, a gente traz o seguinte pensamento. Diferente aí dos espíritos imundos e de uma multidão incrédula e interesseira, eu e você reconhecemos que Jesus fez, faz e fará o que ninguém nunca será capaz de fazer. Eu e você reconhecemos que Jesus é o que ninguém será capaz de ser. Eu e você reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. E é por essa razão, foi por essa razão que eu e você cremos nele. Foi por essa razão que eu e você nos tornamos seguidores dele. E é por essa razão que eu e você continuamos a seguir a Jesus e devemos continuar para todo o sempre. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada atrás de Jesus, seguindo Ele. Amém? Que Deus nos abençoe.